programa Tudo de Bom hoje entra nas histórias das Assembleias de Deus do Brasil, em especial a Assembleia de Deus do Estado de Goiás. E eu trago hoje para contar para nós toda essa história abençoada, a nossa história dos assembleianos. Ele que fez parte da história, ele não só conta a história, ele faz parte dessa história, que é o pastor Antônio de Jesus. Seja bem-vindo ao programa Tudo de Bom. Obrigado, tudo de bom para você e para os seus telespectadores e admiradores. Pastor Antônio de Jesus, eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, pelo tempo que eu tenho estado há mais de 20 anos nas Assembleias de Deus. Sempre onde passo, a igreja que prego, alguém conta uma história do senhor. Ah, o pastor Antônio de Jesus, pastor, ou então lembra do seu filho Eliezer de Jesus, que era o rapazinho, o menininho que cantava. Então, assim, é muito gostoso a gente saber que existem pessoas que marcam as nossas histórias. Mas eu queria contar para os nossos telespectadores essa história tão abençoada nossa, das Assembleias de Deus aqui no estado de Goiás, e que o senhor há muito tempo faz parte. Então, quando o senhor começou a ir para a Assembleia de Deus, o senhor já era filho de pastores? Pelo contrário, nem minha mãe era crente anteriormente e nem meu pai. Por volta de 1945, quando eu estava aproximando-me dos 4 anos de existência, a minha mãe, Aurelina César de Jesus, de saudosa memória, teve a oportunidade de encontrar com esse Cristo através de um milagre realizado na vida do meu primeiro irmão Antonito de Jesus Dias, e a partir daí começamos a trilhar no caminho santo. E meu pai, por ser idólatra e ter uma posição social muito elevada à época, grande agropecuarista, ele ignorou tudo e não queria jamais que minha mãe fosse crente. Mas ela permaneceu na fé, pagando o preço, e eu segui os trilhos dela. Quando vocês foram para a igreja, já fazia muito tempo que existia a Assembleia de Deus no estado de Goiás? Para falar a verdade, a Assembleia de Deus passou a existir-se em Goiás a partir de 1936, através do saudoso pastor Antônio Moreira, que era de cor mais forte do que a minha. E nós somos da época em que, contemporaneamente, ele estava liderando as Assembleias de Deus de Goiás, porque por ele ser o primeiro que aventurou dirigir a Assembleia de Deus e criou o primeiro espaço, veio em segundo lugar pastor Antônio Inácio de Freitas, que foi um homem que marcou também a história, principalmente na década de 40. Então, quando vocês entraram na Assembleia de Deus, a igreja já era sede de Campinas? Campinas era uma congregação da 55 número 18 em Goiânia. Quantos membros, em média, tinha a Assembleia de Deus naquela época, com 9 anos de existência no estado? Segundo o que me contam os antecessores, era aproximadamente 1000 congregados. Seu primeiro pastor, quando você Meu chegou primeiro lá? pastor local foi Arlindo Gonçalves Pereira, Que é uma história pai do também. coronel Osimael Gonçalves. Olha só, então, antes mesmo do pastor Albino? Albino? Já teve muita história Muita história, precedendo. porque eu conheço do pastor Albino para cá, Pois né? é. Então eu creio que muitas pessoas estão assistindo também. Então, depois do pastor Arlindo, Veio o pastor, em seguida, pastor Giacomo Guide da Veiga, carioca. Veio depois pastor Urgel Libório Pereira, que também era carioca. Veio o pastor Agnello Constantino da Silva, que era do Rio Grande do Norte. Veio o pastor Getúlio Ferrão da Silva, que era de Goiás. olha, Veio o pastor Timóteo Alves de Azevedo, que me batizou em águas no rio Cascavel. Não era poluída, era água potável à época. Em 1956, quem me batizou as águas. E depois, em 58, veio o pastor Albino Gonçalves Boaventura. é muita história. É muita história. Assim, um fato que diferencia muito aquela época para hoje, da igreja que o senhor conheceu para a igreja de hoje. Assim, eu estou falando aqui em culto mesmo. Liturgia. A liturgia pentecostal da época, ela era muito rígida. E por ser muito rígida, ela tinha muito mais comunhão com o Altíssimo. O crente era mais confiante em Deus, era mais de joelho no chão, não era de conversa apenas. O crente não buscava posição, buscava comunhão com Cristo. Essa é forte.
O senhor falou, não procurava posição, procurava comunhão com Cristo. Isso é tremendo. E essa para os dias de hoje. E essa comunhão pagava um preço por ela. Porque sabemos que a própria tribulação é uma experiência que nos faz ter mais comunhão com Cristo. Outra pergunta que eu quero fazer para o senhor. No meio disso tudo, dessas transformações todas, vamos dizer, entre aspas, o andamento, o crescimento, o progresso da igreja, que hoje mudou muito, né? Então hoje, por exemplo, se você vai numa igreja que o louvor não está muito bem afinado, ou que não tem os músicos, ou que não tem um bom cantor, eu fico imaginando como era naquela época uma Assembleia de Deus e hoje tão abençoada com todos esses louvores. E o que se distingue, a diferença disso, para a gente relembrar o que foi essa implantação. Interessante, era usado os instrumentos básicos mínimos, como por exemplo o acordeon, que à época era sanfona, o violão, não havia guitarra, era implantado o pandeiro, né? E aí por diante um cavaquinho, e se louvava a Deus, e quando dizia assim, mais ou menos cantando, quando as lutas desta vida trabalhosa se findar, o adeus a este mundo vamos dar, para o céu então iremos com Jesus nos encontrar, na Jerusalém de Deus. Isso fazia festa e lágrimas aconteciam. Poder de Deus, batimos no Espírito Santo. Crente confiava mais no poder da oração do que no poder da medicina e no poder dos medicamentos. O senhor acha que a igreja desenvolveu mais naquela época ou hoje? Espiritualmente, eu acredito que ela cresceu muito nessa época do seu nascedor. Porque nasceu com aquela fé e os princípios muito sagrados, muito santificados, né? Com muito temor a Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. Por isso ela prevalece. Quer dizer, uma época que não nasceu uma Assembleia de Deus com um pastor preocupado em jogar uma bola, correr atrás de bola, era preocupado em correr atrás das almas. Então era outro pensamento. E eram homens realmente santos, se identificavam como os anciãos de bons princípios. Assim, quebrando assim toda essa sequência e colocando o tempo antigo e o tempo de hoje, aqui eu falando como mulher, o senhor não acha que nós mulheres, vocês homens, eram muito machistas para aquela época e hoje as coisas ficou assim, mais fácil para nós mulheres pregarmos o Evangelho, sermos mais quebrantadas? Essa diferença, porque às vezes eu escuto as pessoas e acham que antigamente a mulher era muito casta, era muito presa, era muito proibida de tudo nas igrejas. Hoje, com essa liberdade que nós temos de pregar, a liberdade de cantar, de ser músicos, o que o senhor fala a respeito disso? Porque o senhor viveu o anterior e está vivendo a atualidade. E naquele tempo, a mulher se sentia muito valorizada pelo seu princípio, não só de uma submissão imposta, mas de uma submissão comprometida com o reino. Uma mulher sábia, uma mulher que não falava palavrões, uma mulher que reverenciava a Deus e o esposo. Então essas mulheres fizeram o destaque à época, foram mulheres inusitadas. Mas naquela época elas não pregavam, né? Não pregavam, mas cantavam, testemunhavam e tinham liberdade de ganhar almas para Jesus. Amém. Não era mulher só de estar aparecendo num palanque ou num púlpito. A mulher aparecia lá na casa daqueles menos favorecidos, lá nas roças, lá na casa do peão, de boiadeiro, e pregava o Evangelho, levava o povo. Vamos dizer, ela era a primeira dama daquela época que fazia o social. O social. O social sem esquecer do espiritual. Sim, aí eu digo assim, porque ia até as pessoas mais carentes, isso. Não estava tão preocupada em pregar nas igrejas, talvez, ou em cantar nas igrejas, e sim alcançar as pessoas, fazer os trabalhos com as pessoas carentes, isso. É isso que o senhor fala? A mulher já ficava honrada só de ser esposa de um crente. Amém. Quanto menos de um presbítero ou de um diácono. Imagina isso. Deve ser muito interessante o senhor Eu vivi essa época. Essa época que nós estamos vivendo, é claro que hoje nós temos centenas e centenas de igrejas, né, em todo o estado,
E eu fico imaginando, esse crescimento dá-se pela quantidade da igreja ou aquela época havia um crescimento maior? Pregar o evangelho era melhor ou era mais fácil? Ou a dificuldade era muito maior do que se tem hoje e se ganha menos pessoas para Jesus? Hoje tem mais meios de comunicações disponíveis, sim, como estamos aqui, para alcançar os corações. Igual eu estou no rádio há quase 45 anos. Uhum. Estou na televisão. Isso, o senhor está na rádio? Atualmente eu estou na rádio, aqui a Paz FM, e outras rádios que sempre eu prego no interior. Sim, sim. E na TV o senhor também está aqui conosco na Fonte TV? Estou aqui na Fonte TV às 20 horas nas quartas-feiras. E o que nos facilita todos esses meios de comunicações que antes não havia nem possibilidade de ir para uma rádio, não é? É interessante que com essa visão conservadora, Deus me deu uma visão evolutiva. Quer dizer, eu me modernizei também. Uhum. Modernizei sem me mundanizar. Amém. Que é a diferença nisso. Então procurei ser o homem que abriu espaço na política, abriu espaço acadêmico. Fui o primeiro psicólogo, né, bacharelado em 1979. Amém. Isso marcou muito. Fui o radialista que abriu o espaço nas rádios. Há 40 anos atrás eu estava lá em Porangatu, há mais de 40, numa convenção, e sempre eu fui muito falante. E alguém sempre me ouvia. Muito de coragem para ocupar o púlpito. Eu disse para os irmãos obreiros, eu disse, irmãos, nós temos que abrir os olhos, a visão para 4 áreas que estão carentes de nossa representação. Eu lembrava muito de Paul Yong-Cho, lá da Coreia, e que ele tinha na igreja a preocupação com a educação. Nós precisamos preocupar com educadores, dentro da nossa denominação. Temos que preocupar com as pessoas voltadas para a área da medicina, da biologia. Precisamos de ter pessoas voltadas também para a área política, porque a Bíblia diz, quando o homem que... A Bíblia não vamos dizer assim, mas um pensamento de Rui Barbosa. Quando o homem que se julga de bem abandona o seu posto na política, um oportunista poderá ocupá-lo. Uhum. Então isso me deu muita reflexão ainda na ditadura de 78, para me candidatar pela primeira vez. Segundo, quarto, abrir os olhos para as comunicações. Sim. Naquela época, quando se falava em comunicações, era mais centralizado mesmo ao rádio, porque o advento da televisão no Brasil, todos sabem, foi a partir de 1950. Então, anteriormente, não tínhamos. E custou muito chegar em Goiás, chegar mesmo eram as rádios, né? E por aí nós fomos ocupando esse espaço e discutindo esses temas, me abriu a visão, me tornei, a posteriori, mesmo como motorista de táxi evangélico, me tornei líder do sindicato, um dos diretores do sindicato, fui um dos fundadores da primeira cooperativa mista dos rodoviários do estado de Goiás, e a partir daí fui abrindo espaço e fui encontrando força para estudar e me preparar intelectual e teologicamente. Amém, por isso. E por isso esse preparo me deu sustentação para muitas outras conquistas. E uma grande representação para nós, graças todos que somos da Assembleia de Deus. E eu fico assim, grata a Deus por ter o senhor aqui. Obrigado. Porque para nós é uma honra a gente falar com um pastor como o senhor, que tem uma história, que viveu a nossa história das Assembleias de Deus. E esse programa, não só assembleianos, mas todos, independente de religião, podem assistir, mas ficam sabendo e conhecendo um pouco mais de nós. Por isso eu quero agradecer a Deus pela sua presença. Amém. Foi uma honra tê-lo conosco. Estou aqui quantas vezes forem necessárias, estarei novamente. Muito porque obrigada. Eu acho que o que eu adquiri de conhecimento espiritual e secular, amém, devo compartilhar com alguém, mesmo que o outro se inquiete, grandioso para nós. mesmo que alguém se inquietar com isso, que se inquiete, mas o nosso Deus sendo honrado é o amém, suficiente. Amém. Eu espero você no próximo programa. Agradeço a Deus pela tua vida. Aqui ficamos sabendo da história da Assembleia de Deus no estado de Goiás. Quem sabe no próximo programa você traz uma história super abençoada para que todos nós possamos compartilhar as bênçãos de Deus na sua vida e na minha vida. Fique com Deus.